Olá, amados irmãos, a paz de Cristo, tudo bem? Tudo bem, amigos? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago o nosso segundo vídeo sobre o coração missionário de Maria. São vídeos que estamos gravando, graças a Deus, que o Senhor nos tem abençoado. Uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa, escrita pelo evangelista missionário Isaías Joca, que já inclusive esteve comentando também no nosso canal sobre o primeiro capítulo, e é bênção. E eu quero agradecer a você que assistiu, deixe o seu comentário, tá bom? E hoje nós falaremos sobre o capítulo número 2, Sentimentos gerados pela culpa. O nosso querido irmão missionário Isaías, ele traz uma linda história, e quando eu li essa história eu lembrava de uma outra experiência que alguém contou em uma de suas mensagens. Mas eu quero ler a história que o nosso irmão Isaías, ele coloca aqui, iniciando esse capítulo. Diz assim: a porta da frente bateu e o filho mais velho correu para ajudar a mãe. A senhora nem demorou tanto. Fui só no mercado. Decidi pagar as contas mais tarde. Nesse instante, ela repara no abajur quebrado no chão. Quem quebrou o abajur? Disse a mãe, visivelmente transtornada. Foi ele, disse o filho mais velho, apontando para o irmão pequeno. João, eu disse para você não jogar bola dentro de casa. Sem saber como se defender, o menino apenas cerrou os lábios, sentindo-se profundamente magoado. Depois do castigo, voltou-se para o irmão mais velho e disse: Você disse que não iria contar. Mas se eu não contasse, iria levar a culpa e o meu castigo seria maior que o seu. Você também teve culpa. Estava jogando bola comigo. Só que você acertou o abajur. E daí? Você estava desobedecendo porque a mamãe disse para não jogarmos bola. E você deveria ter tomado conta de mim. Você já está grandinho. Pode tomar conta de si mesmo. Os meninos se atracaram e na briga acabaram esbarrando e o outro abajur, que fazia par com aquele que fora quebrado primeiro. O barulho fez com que os dois estremecessem e corressem para esconder no quarto. Quando a mãe os encontrou, perguntou quem havia feito aquilo. Eles começaram a culpar um ao outro. A mãe os ouviu e por fim disse: preste atenção nisso. Se vocês, ao menos, assumissem a culpa, eu saberia que estão arrependidos. Ponto de partida. Quantas pessoas que nós conhecemos que não assumem as suas culpas? Ao invés de assumirem as culpas, lançam acusações sobre a vida de outras pessoas. Ah, eu não sou um cristão por causa disso. Eu não sou um servo de Deus por causa disso. Saí da minha igreja por causa de fulano. Eu fiz por causa... Enfim, sempre culpando alguém. E eu fiz um vídeo e eu chamo isso de síndrome do Éden. O que aconteceu no Éden? Um culpando o outro. Quando os dois pecam, Deus fala com Adão e Adão chega para Deus e fala: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, eu não lhe pedi mulher, mas o Senhor me deu. E ela me levou a pecar. Deus se dirige à mulher e a mulher fala: foi a serpente que me enganou. Ou seja, uma transferência de culpa, o que exatamente aconteceu. E quando há essa transferência de culpa, não há arrependimento. Porque se houvesse arrependimento, os dois diriam: mamãe, nós erramos. Nós quebramos o abajur. Eu sou culpado, ele também é culpado. Nós somos culpados.
por esse ato que nós fizemos, porque a Senhora disse para nós não fazermos. E a partir daí, então, nós vamos entender que o homem vive a dar desculpas durante a sua trajetória, durante a sua vida. E o tema que trazemos hoje é sentimentos gerados pela culpa. É comum pessoas culparem a situação econômica, não é verdade? A criação que tiveram ou as poucas oportunidades, a fim de desculpar frustrações ou mesmo erros cometidos. Jesus, entretanto, veio ao mundo para revolucionar os conceitos de não posso, não consigo. Através de Jesus vencemos os traumas, as injustiças, as desilusões, ou seja, deixamos de ser dominados pelo medo que gera desânimo, que por sua vez gera negligência. Por isso, a Bíblia nos alerta. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. É comum, então, como vimos aqui, as pessoas culparem o momento que vive, o contexto onde ele está inserido. Ele vai dizer que não teve oportunidade, por isso que tomou decisão A, B, C ou D, enquanto poderia ter tomado uma outra decisão. Ele vai dizer que porque não ganha muito dinheiro, não tem como, de repente, levar o melhor para casa. Só que o melhor que se pode levar para casa não é só uma boa alimentação, mas o que ele pode fazer, de repente, não faz, que levar o amor, levar o carinho, levar a dedicação, levar para as mães, para as suas esposas, levar um abraço, levar um respeito, e às vezes não faz. Mas é comum mesmo assim culparmos pessoas ou situações porque nós não estamos sendo bem-sucedidos. Já quero abrir aqui um parênteses, já logo fecho, desejando a todas as mamães. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de maio e dia 8 de maio, no domingo, é o Dia das Mães. Então já desejo às mamães, como foi Maria, mãe de Jesus, um feliz Dia das Mães para todas vocês. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Então, queridos, quando Jesus vem ao mundo, ele vem para quebrar essa situação de que a gente vive falando que não dá para a gente, que a gente não tem condição de resolver. Tem sim. Com Jesus no barco, com Jesus tomando conta, todas as coisas podem ser solucionadas. E como diz Paulo, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Ou seja, sentimentos de desânimo, ou até mesmo ao contrário, arrogância, altivez, orgulho ou coisas desse gênero têm que ficar para trás, porque nós temos que submeter a nossa vontade ao querido Senhor Jesus Cristo. E nada, por favor, nada de ficar acusando outras pessoas. Assuma o seu erro. O Senhor perguntou a Adão o que havia acontecido e ele jogou a culpa em quem? Em Eva, como eu disse anteriormente. E foi a mulher que me deste. Em outras linhas, eu estava tão bem no jardim. Eu não tinha problema nenhum no jardim. Tudo eu resolvia. Tudo eu fazia. Tudo era exatamente perfeito. Mas a mulher que o Senhor me deu, ela me levou a cometer isso aí. Ah, eu estou chateado. Eu estou chateado com essa situação. Então nós vamos nos deparar com esse quadro muito triste. Toda pessoa frustrada sente raiva dos outros e, no fundo, de si mesma. Por quê? Porque sente que falhou em algum momento. O que deu errado? O plano frustrado é uma soma de resultados de escolhas precipitadas, contudo, a pessoa não pode voltar o tempo. E isso gera depressão, daí a raiva, o inconformismo, a mágoa, a revolta e até a agressividade. Tudo por causa de uma escolha que não foi a melhor escolha possível. Por causa de uma escolha que não lhe fora favorável. Por algo que ele fez pensando que ia dar certo e não deu. Então, ele tende a culpar as pessoas que estão à sua volta. Tende a culpar aquelas pessoas
que são tidas como suas amigas, seu círculo familiar. Então, a tendência é culpar, porque culpar é melhor do que assumir a sua culpa, não é verdade? Na visão humana, mas eu vou dizer que é exatamente o contrário. Porque quando nós transferimos a culpa, nós também não crescemos. Para nós crescermos, principalmente diante de Deus, nós temos que assumir que somos falhos, que erramos, que fracassamos, mas sabendo que Deus é poderoso para trabalhar nas nossas vidas. E Deus sabe que muitos, se pudessem voltar no tempo, não cometeriam tais erros, mas também sabe que somos, e que mesmo querendo acertar, às vezes erramos, não é verdade? Quantos de nós queremos acertar e erramos? Paulo mesmo vai dizer sobre isso, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, quando menos percebo, já estou fazendo. Paulo vai falar sobre isso. Então é muito importante, é fundamental para mim, é fundamental para você, que nós tenhamos em mente isso. Eu vou voltar então na máquina do tempo para consertar o que eu fiz de errado. Olha, como diz o nosso querido irmão Isaías, ia ser um tal de querer voltar, de querer voltar, de querer voltar, que não ia resolver. Porque ao voltarmos ao passado, iríamos acertar aquele erro que cometemos, e não faríamos, mas faríamos erros ali logo na frente. Horas depois, dias depois, estaríamos errando novamente. Isso é fato. Nós vamos ver, quando alguém escolhe se arrepender do seu erro, ela como que volta no tempo, só que sem sair do presente. Eu achei isso aqui fantástico. Sabe? Quando você se arrepende do seu pecado, você não precisa, ou do seu erro, da sua falha, porque normalmente a gente usa a expressão pecado, mas às vezes é uma falha que você cometeu contra um amigo, contra um irmão, contra um familiar, e você não precisa voltar lá no passado para você consertar. Você pode, aqui mesmo, no presente, você pode fazer isso. E lutar. Para quê? Para que durante o seu segmento você não pratique aquilo novamente. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades ou os seus pecados, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 8, verso de número 12. Ou seja, quando você se arrepende no presente, quando você se arrepende no presente, Deus perdoa você no presente, Deus abona o teu passado. Como assim? Ele perdoa o seu passado e ele lhe dá condição de, a partir daquele momento, no futuro, você alcançar a vida eterna. Fogaréu puro. Você pode alcançar a vida eterna, sim. Aqui no presente, você pode alcançar a vida eterna. Olha a questão das escolhas. As escolhas é que farão todas as diferenças na tua e na minha vida. Se eu escolher de modo correto, o destino vai ser um destino abençoado, um destino diferenciado na presença dele. Mas se escolhermos um caminho meio turbulento, o destino pode não ser muito assim visível ali na frente. Antes de Jesus vir à terra para ser a propiciação pelos nossos pecados, o homem de fato não tinha livre acesso a Deus devido ao elo quebrado. Por isso, no jardim do Éden, ele disse a Satanás: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, ele é a propiciação. Jesus é o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade pode encontrar-se com o Senhor, mediante ao arrependimento das suas falhas, dos seus delitos, dos seus pecados. Ao arrepender-se, vai ganhar o direito de estar com o Senhor, não só nessa vida, mas também alcançar a vida eterna. Quando o homem peca, vai estabelecer ali uma inimizade a partir daquele momento entre a mulher e a serpente. Por que não dizer entre a mulher
e Satanás, porque da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente e esta iria lhe ferir o calcanhar. É interessante lembrarmos que a mulher em si própria não tem a semente é a do homem, injetada na mulher. Quando o Senhor disse, por inimizade entre tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher não era simplesmente a semente de um ser mortal, mas era a semente do próprio Deus, miraculosamente injetada na mulher, pelo poder do Espírito Santo. A semente da mulher é justamente o Senhor Jesus Cristo. E para concluir, Deus diz, esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esmagar a cabeça, lá na cruz acontece, quando Jesus esmaga a cabeça da serpente, Jesus está tirando o veneno da serpente. O veneno da serpente está na cabeça, porque é das presas que sai o veneno. Quando ela morde, quando ela pica, ela pica uma pessoa, é com as suas presas que ela coloca, injeta o veneno naquela pessoa. Mas quando Jesus pisa na cabeça da serpente, o poder do pecado original para aquele que recebeu a Jesus já não tem mais, porque esse homem e essa mulher agora está liberto pelo Senhor, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, os sofrimentos de Jesus Cristo na cruz, as tentações, aquilo que levou, que Satanás tentou contra Jesus enquanto ele estava em vida, era a questão de Satanás estar tentando ferir o Senhor Jesus. E na cruz, de fato, ele até fere o Senhor Jesus, mas não matou. Ele tentou matar, mas ele não matou. Porque, na verdade, Satanás não queria que Jesus se entregasse na cruz. Ele queria, de repente, matar Jesus sem que ele se entregasse. Mas Jesus se entregou voluntariamente para nos salvar dos nossos pecados. Então ferir o calcanhar, fala das muitas tentativas de Satanás, do seu intuito a fim de fazer Jesus desistir da sua missão. E Jesus não desistiu. Inclusive na cruz, ele vai usar daqueles ladrões para dizer, olha, se tu és Jesus, desça-te da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Enquanto o outro vai dizer, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos e ele não tem nenhum mal. Então a ideia de Satanás era tirar Jesus da cruz, fazer Jesus desistir de salvar a humanidade. Mas Jesus foi até o final e deu o brado que está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse assim, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, está consumado significa simplesmente isso. Paguei toda a dívida, paguei todas as exigências. Não estou devendo nada. Não estou devendo nada. Ontem eu até falei isso na igreja. Não estou devendo nada. Nem no mundo espiritual, nem com o Pai no céu, nem com a humanidade aqui, porque o meu sacrifício é perfeito, e nem no inferno. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Naquele momento, cumpriu-se a promessa de Deus e a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. E por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo é vitoriosa. A vitória da igreja, da noiva do Cordeiro, está em Jesus ter vencido o pecado na cruz do Calvário. O pecado original, ele é vencido, preste atenção, não é relacionado a todas as pessoas. É relacionado, sim, àquelas pessoas que já aceitam o Senhor Jesus. Aquelas que aceitam o Senhor Jesus, o poder do pecado original não tem mais. Por quê? Porque lá na cruz Jesus tirou esse poder que estava na garra do diabo. Por causa desse poder, ele oprimia todo mundo. Hoje, ele já não oprime todo mundo. Oprime muita gente, mas tem muita gente que já foi liberta das suas garras terríveis. Deus chama aqueles que o buscam de igreja amada, de Sião de noiva, nomes que denotam resgate, livramento e salvação. De um modo terno e poético, Deus fala através do profeta messiânico Isaías a respeito do seu amor terno para com a noiva resgatada. Jesus é, portanto, o noivo que com a própria vida salva a sua amada. Maravilha, coisa maravilhosa. Regozijar-me-ei muito no Senhor,
A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça. Como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor, Deus fará brotar justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías capítulo 61, versos 10 e 11. Então nós vamos ver que Deus ama a igreja, Jesus ama a igreja e o Espírito Santo cuida da igreja. É a Trindade divina trabalhando para benefício da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem muitas outras referências sobre este assunto, e se fôssemos nos deter às promessas de Deus acerca do Messias, nos livros proféticos, nos livros poéticos ou históricos da Bíblia, passaríamos horas e horas meditando nesse texto e seria algo maravilhoso, mas o tempo não nos é favorável. Mas o Senhor vai estabelecer um princípio, e Paulo vai falar sobre isso em Gálatas capítulo 4, verso 4, dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O que é a plenitude dos tempos? É justamente o tempo certo no projeto de Deus. Nós trabalhamos com o Cronos. O que é o Cronos? Cronos é a hora que é medida no nosso relógio. É a hora que é medida no nosso tempo, no nosso dia. O nosso dia, por exemplo, é de 24 horas. A nossa semana é de 7 dias. O nosso mês, se for fevereiro, 28 ou 29, e os demais 30 ou 31. Dias do ano, 365. Os nossos dias, o nosso Cronos é medido assim. Mas o Kairós de Deus não. O Kairós de Deus não é medido na medida do tempo humano. Por isso que o tempo de Deus ele é perfeito. Então, vindo à plenitude do tempo, ou seja, no momento estabelecido por Deus, Jesus vai nascer de mulher, cumprindo as exigências também. Já havia sido marcado o tempo certo para que Deus enviasse o seu filho, nascido de mulher. A partir do capítulo 1 de Lucas, verso 26, notamos que isso aconteceu através do anúncio do anjo Gabriel, aquele que assiste perante o Senhor e traz boas notícias para o povo de Deus. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, ele vai trazer uma notícia maravilhosa para Maria. Maria, a princípio, não ia entender muito bem o que estaria acontecendo, mas ele vai dizer: olha, a tua prima Isabel, ela está grávida já do 6º mês. Eu falei com ela, ela vai conceber, vai dar um filho, vai dar a luz a um filho. E como eu falei com ela, eu estou vindo aqui falando com você também. Porque você vai desenvolver, você vai cumprir o que está determinado na palavra. É claro que Maria podia aceitar ou não aceitar. Maria foi corajosa e aceitou o desafio. E ele então vai dizer: salve, agraciada, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres. Ou seja, ele está trazendo uma mensagem para Maria que vai animar a Maria a aceitar esse desafio de ser a mãe do Filho de Deus. Iria passar, talvez, por muitos momentos alegres, mas iria viver também momentos de profunda tristeza, de profundo desgastes. Por quê? Porque o seu filho seria entregue à morte, como inocente, sem pecado, para salvar toda a humanidade. Maria aceitou uma missão muitíssimo especial. Imagino que ela tenha pensado no que as pessoas iriam dizer, afinal era muito provável que José não quisesse mais depois de saber que ela estava grávida. É claro, ele, um homem, tendo um carinho, um respeito, um amor por Maria. De repente Maria chega falando que está grávida,
E ele, se ele chegasse e abrisse o verbo para todo mundo, olha, Maria está grávida, ela poderia ser apedrejada, porque ele iria com razão dizer assim, não, o filho não é meu. Tanto que o texto bíblico vai dizer que ele tentou deixá-la. Só que o mesmo anjo que falou com ela vai falar com ele, olha, José, não fique preocupado, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. Então José também, Maria foi uma mulher abençoada, uma mulher agraciada, mas José também teve a sua participação, porque ele é da descendência de Davi, e precisava cumprir-se a profecia de que um rei assentaria no trono de Davi, e esse trono não teria fim. Então, é a partir de José que esse milagre vai acontecer. A partir do nome, da linhagem de José, Maria vai ser o ventre que vai receber o Senhor Jesus. E José é a linhagem para que o trono de Davi fosse um trono perpetuado. Então, ele não vai deixá-la e ela então vai aceitar aí, segundo a narrativa bíblica, José só vai conhecer Maria depois que ela gera o Senhor Jesus. Mas a palavra que o anjo fala, que o Senhor era com ela e ela era bendita das mulheres, fez com que ela criasse um ânimo, tivesse um ânimo para prosseguir nessa jornada maravilhosa. No primeiro momento, quando ela viu o anjo, ficou inquieta, sem saber exatamente o que pensar. Não dava para entender o que estava acontecendo. Tudo aquilo era muito confuso, contudo ela acreditou, creu nas palavras do anjo e aceitou a proposta de Deus, de ser o quê? A mãe do Salvador. É assim que acontece, é assim que Deus faz. Deus tem proposto planos em inúmeras pessoas. Infelizmente, poucos concordam seguir os propósitos de Deus. De algum modo, elas pensam que a vontade de Deus não será boa. Muitos não sabem ou esquecem de que a vontade do Senhor é o ápice, é o principal, é um momento maravilhoso na vida de alguém. Quando aceitamos o desafio de servir a Deus, o desafio de obedecer à voz de Deus, chegamos aonde a pessoa pode ocupar o melhor lugar, que é no centro da vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Não há lugar mais alto em dignidade, plenitude e honra, é a realização do que a sua vontade. Deus não pensa pequeno, então como alguém pode imaginar que os planos do Senhor não serão os melhores? Não, Deus pensa para você o melhor. Deus pensa para você aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica o nome dele. Há quem diga, mas eu sei que é melhor para mim. Mas Deus diz, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedirdes. Mateus 6:8. Eu posso saber até o que é melhor para mim, é verdade. Eu posso buscar o que é melhor para mim, é verdade. Mas Deus sabe o início, o meio e o final da minha história. E se a minha história, no início, no meio, ou pelo menos no final, tiver a presença dele, vai ser uma história glorificada. Vai ser uma história abençoada. Vai ser uma história que terá a presença do Todo-Poderoso. A tua história, a tua história já tem o Senhor Jesus? O Senhor Jesus já passou por tua história ou ainda não? Se o Senhor ainda não passou pela sua história, convide ele a fazer parte da sua história. Se não, lá no início ainda não, no meio agora não, apesar que hoje você já pode decidir se ele vai fazer parte lá no final da sua história. Porque a decisão, a tua escolha é feita hoje. Maria decidiu hoje, quando ouviu a voz do anjo, para que a história futura de toda a humanidade fosse uma história diferente. E você vai fazer o quê? Às vezes Deus nos revela ou tenta nos mostrar os seus planos extraordinários, mas ficamos como Maria, sem entender como aquilo poderá acontecer, pois são nessas ocasiões que Deus libera a nós a mesma palavra que liberou Maria. Não temas, ou seja, Deus falou, ele tem os seus meios para cumprir a promessa. Não precisa ajudar a Deus. Não seja como Sara, que quis ajudar a Abraão receber a promessa de ter um filho, e a confusão está aí até hoje. Mas se Deus prometeu,
Fique na vontade do Senhor, que no tempo do Senhor vai cumprir-se na sua vida. Deus disse para Maria que ela conceberia e que daria à luz a um filho. Eis que o teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versos 31 a 33. Então, como eu disse anteriormente, o ventre que trouxe Jesus é o ventre de Maria, mas a linhagem que trouxe o Senhor Jesus é a linhagem de José, porque é da descendência de Davi. O anjo falou que ela conceberia um filho e deixou claro que seria esta criança a esperança de salvação para todos os povos e nações. Maria não trouxe Jesus para ser salvação só para o judeu. Maria não trouxe Jesus para ser salvação só de um grupo resumido, mas Maria vai gerar Jesus, que vai ser salvador de todas as crianças, de todos os homens, de todos os jovens, de todos os homens e mulheres em todo o mundo. Porque o ministério do Senhor Jesus seria um ministério abrangente, iria abranger toda a sociedade, toda a população. Graças a Deus que Maria aceitou o desafio e não se sentiu culpada em pensar que estava traindo a José, e José também não se sentiu culpado em tentar deixar Maria, porque no final das contas o Senhor trabalhou a situação. Se aqueles dois meninos tivessem se acertado, não teria quebrado o segundo abajur. Mas devido à falta de acerto, precisou acontecer, e ainda sob acusações não houve arrependimento. Mas graças a Deus que quando Maria gera Jesus, Jesus vem. Agora, queridos, olha, não dá para eu estar trabalhando dizendo assim, não, Maria gerou Jesus, mas Jesus não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não, não pense assim, porque Deus tem para você o melhor. Deus tem para você o maior. E isso é vitória para mim, isso é vitória para você também. Dentro de si ela estaria gerando a nova aliança entre Deus e o homem, Jesus. Aquela jovem abraçou o sonho de Deus e deixou de lado o medo e cumpriu a maior tarefa de todos os tempos. O Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós, a fim de nos levar à vida eterna através do arrependimento. E eu leio esta referência. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Que esse tema, o coração missionário de Maria, seja algo profundo na tua vida. Que Maria aceitou o desafio de ser a missionária, de trazer uma boa nova a todo o povo, gerando Jesus. E eu e você também temos essa incumbência de fazer isso, trazendo essa boa notícia também sobre o Senhor Jesus. Este Deus tem pensamentos altos a nosso respeito. No entanto, só pode agir grandes feitos na vida de quem o aceita como Senhor e o busca sinceramente. Aceite a Jesus e busque o Senhor Jesus na sua vida, e a sua vida vai ser uma vida vitoriosa. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, pensamento para vos dar o fim que esperais. Que Deus te abençoe e eu te aguardo para o nosso terceiro vídeo. O que geramos nos direciona, tá certo? E que esse tema de hoje possa ter falado ao teu coração sentimentos gerados pela culpa. Se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei e compartilhe esse vídeo com quem está se sentindo culpado ou está culpando alguém. Há uma possibilidade de deixar toda a culpa de lado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Até lá, um abraço, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago esse vídeo para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus.